Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês? Pronto, gente, voltou a qualidade do áudio, da imagem também. Muito obrigada pela paciência de vocês e bora lá agora falar de Palmeiras, que tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo. Eu estou indignada com as coisas que estão acontecendo nos bastidores, mas vamos lá, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação. Estou aqui todos os dias, eu trago informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão pra vocês. Fazer um agradecimento especial aí pra quem estava na live de ontem, que eu fiz com a Duda Cabreira. Vocês sabem que toda segunda-feira, às 19h30, estamos ao vivo no Segunda Sem Passar Pano. E ontem a live foi bem bacana, se você não assistiu na íntegra, tá aqui no YouTube para você poder assistir aí também. Belezinha? Bora lá então, que tem muita coisa pra gente falar. E ontem eu falei pra vocês que o Luigi e o Andréas poderia ser punido pelo TJD. E olha só, gente, nós temos aqui a informação de que isso vai acontecer. Andréas Pereira será denunciado por catimba em pênalti, em Corinthians, Corinthians e Palmeiras, e pode pegar até 6 jogos de suspensão. A Procuradoria do TJD corre para que a denúncia seja feita o mais rápido possível, já que a última rodada da primeira fase do Paulistão será nesse domingo. Caso seja punido com pena máxima, Andréas pode perder toda a reta final do Paulistão. Eu quero saber onde é que está a diretoria do Palmeiras, que até agora não se pronunciou, porque, gente, se vocês ligarem em qualquer programa de TV, o debate é o Andréas Pereira. O debate não é o jogo de Palmeiras e Corinthians, o que aconteceu os 90 minutos na partida, não. O gol do Palmeiras, enfim. Tudo o que aconteceu no jogo do Palmeiras, isso não entra em discussão do Palmeiras e Corinthians. O que entra em discussão é o Andréas e o Flaco Lopes ter chutado a bandeira de escanteio ali quando ele faz o gol diante do Corinthians, tá? Eu acho muito engraçado ver esse moralismo de vocês, até vocês da imprensa aí, que sempre foram favoráveis ao futebol raiz. Gente, eu mostrei ontem na live, não lembro quem foi o indivíduo que falou sobre o mau exemplo para as crianças. Essa atitude do Andréas foi um mau exemplo para as crianças. E eu falei na live ontem e vou repetir. Se você educa suas crianças baseado no futebol, você tem que rever os seus conceitos como os pais que vocês são. Eu levo meu filho para o estádio desde os 2 anos de idade. E sempre falei pro meu filho, o que acontece no estádio, fica no estádio. Se você ouviu o palavrão, você tá dentro do estádio, né? As pessoas ali no estádio, elas saem de si, né? Ali é um mundo diferente. Você jamais pode levar para sua vida pessoal as coisas que acontecem dentro do estádio, dentro do jogo. Eu sempre soube educar o meu filho. Agora, se você acha que o Andréas fez vai interferir na educação do teu filho, então você tá educando o seu filho errado. Me desculpe, mas eu acho que sim, tá? Porque como eu falei para vocês, é um moralismo barato, porque eu não vejo ninguém se indignando, eu não vi, no caso, ninguém se indignando na final do Paulista do ano passado, quando o Memphis sobe em cima da bola e aí começam a soltar ali um monte de bombas e, enfim, ligam sinalizadores, o jogo foi pausado, inclusive é a primeira vez na minha vida que eu estou concordando, a primeira vez, gente, eu não me lembro de outro episódio que eu tenha concordado com a Miri Lacombe. Ela falou o seguinte, o Memphis da decisão do estadual, ele subiu na bola. Na hora que ele subiu na bola, ele meio que acabou com o jogo porque a torcida começou a acender sinalizadores. E tudo bem, porque a gente agora vai implicar que o Andréas foi mais esperto. Foi lá e deu uma pisadinha na marca do pênalti. Gente, esse é o folclore do futebol. Isso ali é também o futebol. A imagem é ótima, todo mundo ali cercando o juiz e o Andréas lá dançando em cima da marca do pênalti. É do jogo isso. É a primeira vez que eu concordo com ela, né? Vocês sabem o quanto a Miri tenta lacrar, quantos vídeos eu já fiz aqui sobre ela, e ela teve mais entendimento do que uma galera que apoia o futebol raiz, que viveu os anos 90, que sabe como é que as coisas funcionam no futebol. Até parece que o Andréas que inventou isso, de ficar ali sapateando na marca do pênalti. Até parece que o Andréas foi o primeiro a fazer isso, sabe? Mas tudo é porque foi pelo Palmeiras. Eu duvido, se fosse jogador do Corinthians, se teria todo esse apoio da imprensa, toda essa comoção da imprensa. E eu vou ser sincera pra vocês e podem me cobrar se isso acontecer. Porque se fosse ao contrário, se fosse um jogador do Corinthians sapateando na marca do pênalti, sabe meu vídeo como seria? O vídeo seria indignada com a atitude dos jogadores do Palmeiras que não viram o jogador do Corinthians sapateando na marca do pênalti. Vocês acham que eu ia ficar puta? Vocês acham de verdade que eu ia me incomodar? Não, eu ia me incomodar com os jogadores do Palmeiras, que não tiveram a visão. Ia parabenizar o jogador do outro time que foi esperto, cara. Faz parte do futebol.
Agora, o Andreas vai ser julgado por catimba e pode pegar até 6 jogos. Eu acredito que isso não vai acontecer, né? Talvez pegue 1 ou 2, mas uma fase decisiva já do Campeonato Paulista. E eu espero que a diretoria do Palmeiras acorde pra vida. Acorde, se pronuncie, bata no peito, fale, cara. Vocês precisam aparecer nesses momentos que vocês precisam aparecer. Viu, dona Leila Pereira? Não é pra mandar em direta pra torcida, estão mais calmos? Aí você é, né, uma leoa. Agora, para defender os interesses do Palmeiras, defender o Palmeiras do que estão fazendo aí nos bastidores, porque, gente, é inacreditável ver tantos jornalistas se unindo para falar do lance do Andreas. Cara, parece que foi um crime que o Andreas cometeu. Parece que o Andreas, né, ó, fez isso com alguém, cara. Parece que o Andreas deu uma entrada criminosa em um jogador do Corinthians, igual viu o Fagner fazer 500 vezes, e todo mundo passava pano pro Fagner. Sabe? É muito engraçado e preocupante ver o que a imprensa faz nessa ginástica mental que tentam fazer aí para colocar o Andreas como vilão, quando o que ele fez foi do jogo. Se vocês, ou melhor, os jogadores do Corinthians, não identificaram, azar de vocês. Vocês são tolos. Vocês são tolos. E olhando bem, quando o Memphis vai chutar ali, né? Que o Memphis vai bater o pênalti, pra mim, ele consegue chutar, depois ele escorrega. Ou dá uma migué que escorregou, tá? Não acho que tenha sido por conta do Andrés ter sapateado ali, não. E eu vi o próprio Neto falando sobre isso, cara. Como eu falei, porra, as coisas estão mudadas mesmo, tendo que concordar com a Mili Lacombe, com o próprio Neto falando sobre isso. O Neto falou que isso não foi suficiente pro Andrés, perdão, pro Memphis ter escorregado. E se vocês analisarem o jogo, o Memphis escorregou umas 3, 4 vezes durante o jogo. O campo estava liso. Será que o André sapateou o campo inteiro? Então, vocês são hipócritas. Eu vi alguns torcedores do Corinthians mais racionais falando que estão putos que o Memphis errou e que, enfim, ninguém identificou o que o Andrés estava fazendo. Tem torcedor do Corinthians mais inteligente do que a mídia tá fazendo aí com o Palmeiras, ou melhor, com o Andréas. E o Andréas só vai ser punido por conta dessa pressão que estão fazendo. Por conta dessa pressão, gente. E eu quero saber se Dona Leila, se senhor Anderson Barros estão entendendo o que está acontecendo. Estão entendendo o que está acontecendo. Porque não adianta eu aqui ficar gritando e falando não, tá? Porque quem manda, quem tem o poder ali de fazer bastidores é Leila Pereira e senhor Anderson Barros. Não nós aqui, não nós. Porque a mídia tá fazendo pressão para punirem o Andreas. E o Luigi também deve ser punido justamente por conta daquele chute que ele deu ali e acertou a cara do torcedor, tá? E outra coisa, o Memphis falou, até esquecendo de falar sobre isso, o Memphis se pronunciou, ele falou que ele quer, né, ganhar o Campeonato Paulista, e ele falou assim também: o resultado não reflete o jogo. Mostramos durante a maior parte que queríamos mais que eles. Infelizmente, não fomos eficientes o suficiente. A situação do pênalti deixa um gosto amargo, porque nunca escorreguei em toda a minha carreira. Você nunca escorregou para bater um pênalti, mas você escorregou durante o jogo. É só assistir. Gente, torcedor do Palmeiras, assistam o jogo. Torcedor do Corinthians, assistam o jogo novamente. O Memphis escorrega umas 3, 4 vezes durante o jogo, tá bom? Todos viram o que aconteceu, mas tudo bem, assumo a responsabilidade por isso. Estou de cabeça erguida, acredito na minha equipe. Com os torcedores fiéis ao nosso lado, em breve levantaremos outro troféu. Seguimos em frente. Bom, então é essa a declaração aqui do Memphis, ele falando que o resultado não reflete no jogo e, de fato, como torcedora do Palmeiras, eu fiz análise no pós-jogo e falei, gente, o Palmeiras jogou mal. Mas quantas vezes eu vi o Corinthians se comportando como um time pequeno e ali no último minuto fazia um gol e ganhava o jogo, né? E saía vitorioso. Isso deixava o torcedor do Palmeiras mais irritado ainda. E o Palmeiras ganhou a lá Corinthians. Exatamente, se fechou, achou uma bolinha ali, fez um gol e ponto final. E o Corinthians ficou puto porque jogaram mais, mas foda-se. O que ganha jogo é bola na rede. E foi o que o Palmeiras fez. Tá? Precisa melhorar o desempenho? Precisa. Falei isso no pós-jogo. Mas o Palmeiras venceu. Precisávamos dessa vitória diante do Corinthians. Precisávamos vencer o Corinthians. Porque o ano passado foi vergonha atrás de vergonha. Então, enfim, gente. O Palmeiras pode ainda pegar o Corinthians aí, né? Agora nas fases decisivas do Campeonato Paulista. Não sei qual vai ser o caminho do Palmeiras. E eu acho que vai ter muita coisa ainda para rolar nesse próximo encontro de Palmeiras e Corinthians. Então, vamos aguardar. Eu quero saber a opinião de vocês diante de todas essas falas aí da imprensa batendo
no Andreas, e eu vi vários da mídia, vários da mídia que são favoráveis ao futebol raiz, que fala do futebol dos anos 90, que vivenciaram aquilo. Cara, batendo no Andreas, e agora o Andreas pode ser punido por catimba. Enterrem o futebol, como eu falei ontem. Bora todo mundo jogar ping-pong, né? Sem contato físico, né? Bom, acho que é a solução, porque o futebol tá cada vez mais sendo nutelizado, né? Se até a torcida já se nutelizou também, né? Quem dirá o futebol? Vai indo pro mesmo caminho. Deixa a opinião de vocês, vou ficando por aqui, volto com mais informações do Verdão se tiver. Tamo junto, deixa o seu like aí, se inscreva no canal se você não fez isso, porque ajuda demais. Tamo junto, até mais e avante, palestra.